Rodox, você já se deparou com alguma entidade ou espírito folclórico, tipo Saci Saci Pererê, lobisomem, esse tipo de situação? Não, mas a minha Corpo mãe jura, seco, a minha é mãe isso? jura que viu o Saci Pererê, cara. Eu não. Minha mãe viu o Saci Pererê e meu avô conta que... O meu avô que já morreu contava que ele e o irmão dele estavam caçando na mata e viram o curupira, que tem o pé pra trás. É o Curupira, acho que é o É, Curupira. que até caíram. E aí um ficou com a marca na testa, dizendo isso aqui é a marca de quando viu o curupira. Minha mãe disse que viu o Saci. Minha mãe... E se ela disse que viu, ela viu, velho. Ela viu. Não Vai sei falar se pra ela que ela não viu. pra É, você e ela ver. falou que era um bichinho. Ela era criança, morava em Chavantes, interior de São Paulo. Tava brincando com a boneca dela na janela, que dava pra um milharal. E disse que viu lá, o bichinho veio pulando numa perninha só mesmo, fumando. E ela sabia que era o Saci, velho. E pulou pra dentro do quarto e fechou a janela. Quando abriu, disse que não tava mais lá. Mas eu acho que são... entidades da natureza que aparecem e desaparecem. Eles não são físicos. Eu acho que eles podem... Eles se materializam, aparecem como se fosse um espírito. Depois desaparecem de novo. E é geralmente, sem te cortar, desculpa, é geralmente imagina. no interior, né? Que o pessoal mais que mora no interior que vê essas paradas folclóricas, né? Por isso que eu falei de Minas. Né? Minas tem muitas histórias de que só quem mora ali mesmo no vilarejo sabe, ouviu falar e vai Muitas passando histórias. de geração para geração. A mata, a natureza em si, ela é muito presente, a espiritualidade. A divindade é muito presente na natureza. É muito Não à rico em toa. histórias também, né? Muito rico em histórias. E não à toa, trabalhos espirituais são feitos na natureza. Cachoeira, região de mata. e A por aí gente vai. conversando aqui com o Wagner Borges, ele falou assim que tem uma infinidade de criaturas no oceano aí Que a gente ele nem consegue- imagina, né? Nem imagina, hein? É, No plano espiritual mesmo. Ah, né? no plano espiritual. Isso. No Como se oceano. fosse uma civilização diferente, Uhum. uma espécie diferente. Acredito. Esse da Ana foi numa investigação com o corvo. Com o corvo. Ah, Ó. tá. Foi uma investigação com o corvo. Com o corvo, aí estourou algo perto do túmulo. Ah, lembrei. Lembrei. Valeu, irmão, valeu. Nós estávamos numa determinada posição no cemitério e ouvimos assim, tipo uma bombinha, assim, tá ligado? Aquela número... Atraque. número Tra- atraque. Não, era mais forte que traque. Número Era mais- 4. Batom? Batom, vai. Não, batom eu acho que é muito forte também. Acho que tá entre batom e Número traque. 2 ali, número 2. Número 2, perdão. Conversa sobre o Te viu assim pá, alguma coisa explodiu assim, velho. Pau! E puta susto, a câmera o microfone da câmera gravou esse barulho ainda. Aí a gente foi lá ver assim, porque foi em cima de um túmulo, né, que aconteceu isso. E cara, assim, se fosse uma semente, um negocinho da árvore que tivesse caído, não teria feito aquele pipoco. Alguma coisa causou Essa explosãozinha. essa Se explosãozinha. fosse no túmulo do Lázaro, às vezes era alguma bala ainda estourando a mais, né? Faltou estourar na... Sacanagem, velho. Ainda bem que não teve quando eu fui lá, velho. Pelo amor de Deus. Mas lá eu vi o vulto preto voando lá. Não quer falar disso aí, O sabe? Lázaro furou essa aí. Aí o corvo, parece que o corvo, ele... eu ligo o Spirit Box, o aplicativo para fazer comunicação, e alguém se apresenta como Ana. O corvo vai ver o túmulo, tem uma mulher chamada Ana lá. Pode ser uma coincidência, um acaso. Mas nesse trabalho que eu faço especificamente, eu uso muito da minha intuição. Poderia ser o espírito da Ana ali querendo se comunicar de fato no nome dela que estava no túmulo. E não foi só da Ana, não. Várias vezes aconteceu. É que, assim, a gente costuma não falar o nome, né? Pra Preservar, né? preservar, né? Então, assim... Mas acontece. A gente tá no cemitério, fala um nome, você olha pro túmulo, tá um nome. Aí, pra eu ter certeza, eu falo, então qual é o teu sobrenome? Faz quanto tempo, então, que você morreu? Porque ali eu consigo fazer as continhas ali, né, e tal. Mas lembrando sempre, né? Existem espíritos de porco também, espíritos zombeteiros que só querem enganar a gente. A investigação, ela precisa ser complexa para você entender se fez um filtrar. contato de verdade ou de um espírito que estava só te enganando. E, ô Rodox, você já teve alguma experiência, além do Bento lá, né? Do Mamonas Assassinas, de alguma celebridade desencarnada? Celebridade, cara? Ou algum caso que ficou Não muito vale as famoso Big na Brother. mídia aí. Só não vale esse Big Brother. Não, olha, eu fui no Joelma, cara.
Eu A fui no pessoa tá Joelma, falando falei aqui, com o espírito que falou, tô queimado. Caraca. Caramba, falou assim. Tô queimado. Então, olha que loucura. Até hoje existem espíritos que ainda Presos estão ali. ali, Quantos anos já? Pô, 40? foi nos anos 70, né? Isso aí, né? Acho que não era nem nascido, né? Não, a gente já tem certeza que não. 50 anos, não, 40 anos. Faz né? Deve muito fazer uns tempo. 40 anos. Mas no é mínimo. aquilo, cara. Pra Aqui quem tá no pertinho. mundo astral, eles não têm não tempo. tem tempo. A gente É. vai falar disso que ele Então passando. fala assim, ó, passou rapidinho, passou 200 anos. Pra eles não foi nada. Como se vive sem tempo? Não se vive, tá? Porque tá morto. Mas assim, tá vivo lá. Tá vivo lá. É, mas... Mas como não tem tempo, não tem relógio. Então, mas... Eu não consigo entrar na Não minha tem cabeça. dia, Não noite, tem. essas paradas? Não, só pra eles, existe o agora. Como pra nós também não existe tempo. O tempo é algo que nós É criamos. uma percepção. É, Não, foi o que, nós- foi- o foi- tempo não eu existe. já ouvi falar sobre isso aí, que o tempo foi criado ali... É, pra organização. É uma referência, né? Pra gente ter uma referência. Mas o fato é que o nosso tempo acaba aqui. Pra nós o tempo acaba aqui, né? Mas no mundo espiritual não Não. acaba. Então Continua. é algo eterno. Então, assim, pô, vamos pensar em iluminar essas nossas consciências, porque não vai ter como fugir disso, cara. Mas A pra gente no- faz parte da criação, pra nós nós- fazemos parte da Pra criação. nós tem o tempo, cara. Porque a gente começa a viver, a partir da hora que nasce, começa a morrer. Mas se não existe. deteriorar. Você consegue atingir o passado? Não, a gente Não. não chega Você no consegue passado. atingir o futuro? Não, muito bem. Então você só vive o único tempo que existe, Não. que é o agora. A gente vive o agora, mas a gente vive já pensando no futuro. Não tem como. A gente, por exemplo, a gente tá aqui, eu sei quando sair daqui eu tenho compromisso, tenho coisa pra fazer. Claro. Então, como assim? Como é que a gente vive sem tempo do lado de lá, sabe? Tipo, você não tem compromissos, você não tem... Não tem compromisso. Igual, vamos supor, não, a sua tem, mentora. tem compromissos, tem planejamento. Você vai Tem. pra um cemitério. Um cemitério não, porque cemitério já é muita coisa. Mas você vai pra um lugar, tem lá algum espírito pra fazer um resgate. Ela sabe que ela dali um tempo vai ter que fazer o resgate daquele espírito, na hora que você chega. Não é? Ela começa já. Ela observa ele, ó, daqui vai nem que seja 2 minutos eu vou começar o resgate dele. Não. Cara, não sei se é bem assim. Se É, daqui é que 2 assim, minutos. eu vejo dessa maneira. Pra lá talvez seja de outra, que a gente Porque não às tem ainda vezes, esse alcance. Mas... olha, eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Muitas perguntas que ela responde antes de eu perguntar. Aí eu te pergunto, como é que ela sabia que eu ia responder? Que eu ia fazer aquela pergunta. Não sei, talvez ela tenha acesso à sua mente, não sei, o que você estava planejando. É porque eles estão numa dimensão diferente da nossa aqui, que é a material. Então imagine, o próprio Sabag me deu esse exemplo, eu achei muito pertinente. Ele falou assim, imagine que você está no alto de um prédio, né? E que tem a rua lateral aqui e a rua de onde você está. Você está vindo, lá de cima do prédio, você está vendo que um carro está vindo pela rua lateral. E de onde você está, você consegue ver que onde ele vai entrar aqui tem uma lombada. O cara nem imagina que ele vai encontrar uma lombada no meio do caminho dele, mas você já sabe. Então, É o ponto de vista, na real. é o ponto de vista. Então, no plano espiritual, é como se passado, presente e futuro fosse apenas uma única coisa. Então, eles já sabem dos erros que nós vamos cometer, dos erros que nós queremos cometer, por isso eles tentam nos auxiliar, a nos intuir, né, os nossos guias. Todos nós temos nossos guias, anjos da guarda. E qual é o papel deles? É que a gente consiga desempenhar, fazer aquilo que nós nos propusemos a fazer aqui quando encarnamos. Né? Vencer os nossos desafios, não fraquejar, não desistir e tal. E eles conseguem ver, mas eles não estão vendo o passado nem o futuro. Eles estão vendo a parada Um todo. de uma forma única, entendeu? Então é como se ela tivesse uma visão da sua vida. Geral. Mas veja, tudo é dinâmico, né? Uma escolha, você entra num outro caminho, vai ter um outro resultado. Por exemplo, Felipe, algumas colônias espirituais é só dia, não tem mais noite. Então, assim, como é que você vai ter... É louco demais. Porque a nossa nós não tem percepção essa- de tempo agora tá à noite, agora... Por isso que eu perguntei. Não Amanhã vai existe clarear de dia, novo. noite, é. Não. Minha- Nas trevas só A tem gente trevas. conversando com o Saulo Caldeiro ontem, ele tava até dando um exemplo aí, como que a gente tem a diferença entre os dias até em forma de energia. Como a gente sente o domingo diferente, uma tarde de domingo diferente, a gente tem um... Mas Tá acho que a gente acabando sente ali porque já. a gente sabe que vai ter Diferente. que trabalhar segunda é uma merda. Quando você Tem tá- coisa mais depressiva do que Sábado, o Fantástico, Domingo sexta-feira. Maior. Domingo Maior é pra arrasar Começou com a o gente, domingo maior, já era, mano. Já era. Aí você não Fantástico consegue pior. dormir, você já... Fantástico pior. É, mas assim, pô, vamos supor, a pessoa foi demitida, sabe? Tava recebendo um seguro-desemprego, FGTS e tal. Aí, porra, recebeu, domingo ela tá cagando. Pô, domingo, foda-se domingo, pô. É. Se amanhã é segunda, eu sei. Não sei não. Tem Depende. uma dos- coisa assim, Assim, é que isso, né?
Nós Não, trabalhamos não muito isso. nós somos o coletivo, né? Aquele que não quer viver em coletivo, que não aprende a viver em coletivo, é ignorante, tá errando. Por quê? Nós vivemos coletivamente, temos que aprender a viver de forma coletiva. Então, o consciente coletivo também é algo que pontua a nossa vida. Sim. Então, vamos dizer que nós vibramos um outro estado de espírito aos domingos. Por isso que a gente consegue sentir o domingo como algo diferente. Porque coletivamente estamos todos vibrando zoeira. Por exemplo, sábado também tem um clima que só o sábado tem, né, velho? É. Sexta-feira à noite. Sextou, agora é sextou. Por quê? Agora. É o consciente coletivo. Sacou? Da mesma forma que... por que eu gosto de investigar, fazer as minhas investigações tarde da noite? Não é só pra falar, o cara não tem medo de ir lá meia-noite. Não é que meia-noite tem muita gente dormindo. As vibrações, elas estão São mais mais ou calmas. menos ali. E os espíritos conseguem transitar. Com mais E eu consigo me com uma- comunicar melhor consegue com eles. com mais Durante livre. o dia é muito difícil. Ó, por exemplo, mas é o que eu falo, eu não tenho nada disso de, porra, tô aqui indo contra o que falam. Mas assim, eu quando era pequeno, a minha mãe, minha mãe evangélica tal, falava sobre como seria a vida após a morte no paraíso, sabe, essas coisas. E ela falava, porra, você vai ter uma vida eterna lá, tal. E, meu, eu me pegava, sério, com 7 anos pensando, e penso nisso até hoje, que como é que é uma vida eterna, cara? Eu falo, pô, isso me deixa, hoje não, mas me deixava desesperado. Esse negócio da vida eterna. de É uma pensar. vida eterna, mas cheia de ciclos. Então, mas Se não tem- fossem os ciclos, é louco, né, aí cara? seria muito difícil, cara. Né? Porque a gente vai encarar a morte. Fala, a morte... Parece muito frio. Ó, Siri... Parece que neste momento está Usa, que susto, velho. Ó, Caceta, Rodox. Essa é aquela quem tá aí? Quem tá É aí? Parece que a mentora Sara se manifestou, né? Não é no seu ombro direito, não, né? Acho que eu fui. Você vai ter que fazer o meu resgate daqui uns 5 minutos, hein, cara? Ei, até a ficha cair, que era a Siri, foi uma coisa estranha que Eu aconteceu também. agora, né? Eu já fiquei aqui só no... Eita, isso aqui ferrou mesmo, hein? E a Siri se manifestou aqui, porque eu não falei com ela, né, velho? Porque pra falar com Você ela, não você tem que falar, e aí, apertou- Siri, né? Verdade. Ela se manifestou ali, mas tá bom. Cara, a tecnologia tem que tomar conta mesmo. É estranho, né? Que eu perdi o fio da meada de novo, ó, galera. Não, eu tava falando sobre... Dos ciclos. Isso, isso. Né? A morte é uma coisa triste. É muito triste, a gente ainda precisa aprender a lidar muito com a morte. Mas se você for olhar, é a melhor coisa que pode nos acontecer depois de 90 anos, 80 anos. É triste quando alguém morre prematuramente, mas prematuramente para nós. Porque nós não sabemos da programação. Às vezes a pessoa só tem que viver mesmo 20 anos, 30 anos. Alguns bem menos. Tem espíritos que o ciclo dele é só gestacional, é só a gestação. Sim, Ele morre ali porque ele só tinha que ter aqueles 9 meses de vida na gestação. Olha que... interessante, legal, legal. São ciclos de fato. Era o que ele necessitava. Foi a vida E aí a dele. gente vai estar na eternidade, mas de formas cíclicas. Ih, a parada é muito louca. Até chegar a Deus, a parada é muito louca, legal. velho. Legal, É, mas muito assim, doido. é algo que a gente tem que... Eu pelo menos, acho que até o fim da minha vida eu vou ficar em cima, me perguntando, estudando, querendo ir atrás. Tem que fazer isso, Felipe. Depois dar uma olhada. Tem que questionar Sim. mesmo, não precisa sair acreditando em O tudo. pessoal comentou lá em cima lá que você foi no local do acidente do Cristiano Araújo. Foi. Teve alguma experiência lá? Você pode... A única experiência que eu tive lá foi que alguém falou Cristiano, mas eu não acho que era o Cristiano, não. Aí muita gente que vê o vídeo também não entende e fala, burrão, ele não morreu aí, ele morreu no caminho pra Goiás. Eu sei, pô. Eu fui lá no lugar que ele sofreu acidente. Parece que a namorada entrou em óbito no local, né? Mas eu sei que ele ainda não foi morreu socorrido lá. ainda. É. O Corvo, quando eu estava gravando com o Corvo em Goiás, o Corvo é um investigador paranormal também, Uhum. parceiro do Rodox. Sim, conheço. Não mandou nada. E ele falou, pô, o Cristiano Araújo sofreu acidente aqui perto da minha casa, né? Vamos... Falei, cara, óbvio que eu vou querer ir lá. Vamos aproveitar. Óbvio, é. Não tinha como ir à noite, porque é um lugar muito perigoso, não tem nem onde Ermo, parar né? o carro. Rodovia, Cara, né? Scania e busão passando a 160 por hora. Imagina, o investigador foi tentar falar com o Cristiano Araújo e morreu no lugar É, também, atropelado, pronto. imagina. Então Ele conseguiu acesso, pelo menos, direto. morreu, agora alguém vai lá falar com ele, né? Isso que eu ia falar. O Docs tá aí, fala no K2 aqui. Dá um toque no João Paulo, já ficava esperto Dá um lá. toque de João Paulo, João Paulo vai. Cara, se eu for um espírito que, se eu ficar aqui, eu vou ser danado. Eu vou falar com a galera no Spirit Box, certeza. É mesmo? Mas com certeza, velho. Pede pro Rodolfo falar do OVNI que ele filmou em Goiás. Salve, Ramonzeira. Ramon é a fera de Curitiba, né? Esse cara me ensinou tudo que eu sei de edição. Sério?
Me ensinou mais ou menos, né? Que ele mandava eu procurar tutorial, mas assim... a forma Ele dele te me deu o ensinar... caminho, né? Tipo, eu lembro quando eu baixei o pacote da Adobe, eu falei, agora como usa? Ele falou, tem um monte de gente explicando isso no YouTube. E foi a melhor coisa que ele fez, porque realmente você aprende, cara. Você aprende qualquer profissão no YouTube, é impressionante. Mas o Ramon sempre me dando dicas, me ajudando, o cara 10. Inclusive ele tem um canal agora que chama Insônia, Rádio Insônia, que ele vai fazer um podcast só de áudio de histórias de terror. Salve, Legal, Ramon. legal. Aí o que acontece? Eu fui gravar também um fenômeno num lugar que dizem aparecer umas luzes estranhas. E eu gravei. Eu não sei se eu trouxe aqui, velho, porque eu acho que eu não queria difundir, eu não queria misturar ufologia com espírito, mas eu gravei uma luz saindo da outra, assim. E de fato não tem como explicar aquilo, nós não conseguimos, nós gravamos, aí pegamos o carro, fomos tentar chegar perto das luzes, aí nós fomos exatamente até o lugar onde as luzes estavam aparecendo e nada. Aí saímos dali, a luz apareceu assim como se tivesse, eu tô aqui, seus bestas. Apareceu no meio da estrada. Conversei com o Edson Boaventura Júnior, que é o ufólogo, e ele viu o vídeo, ele falou, eu não tenho dúvidas. Ele falou, eu não tenho dúvidas pelo vídeo que eu tô vendo que esses objetos tratam-se de sondas alienígenas. Não naves tripuladas, mas sondas alienígenas. O Adriano Ceni tá com a gente aqui também. Falou que... Adriano Ceni que fez o desenho junto com uma outra moça que eu sempre esqueço o nome dela. Ele que desenho fez da a Sara. reprodução artística da mentora Sara. Pô, legal, cara. Interessante. Legal. Desenham bem